E se eu lhe dissesse que existe um único exercício que você pode fazer sem academia ou pesos que pode trazer de volta a força, o equilíbrio e a segurança que você pensava ter perdido depois dos 60 anos? O que quase ninguém percebe é que, a partir dessa idade, o corpo começa a perder cerca de 1% de massa muscular por ano. E esse declínio silencioso não muda apenas a sua aparência. Ele também pode tirar a coisa mais importante que você possui: sua independência. Uma única queda pode mudar tudo. A boa notícia é que um protocolo simples de 5 movimentos pode reverter esse processo. São exercícios que todo idoso deveria fazer para manter a força, o equilíbrio e a autonomia. E a última dica vai realmente te surpreender, porque pode prevenir até 85% das quedas em idosos. Antes de começarmos, curta, inscreva-se e ative o sino, pois este canal existe para melhorar sua saúde e sua vida. Agora sim, vamos começar. Exercício número 1. Agachamento com apoio em cadeira. O agachamento com apoio em cadeira é muito mais do que um simples exercício. É literalmente uma medida de vida independente. Pense por um momento. Toda vez que você se levanta de uma cadeira, seu corpo realiza uma combinação complexa de músculos, articulações e sistema nervoso que determina se você se move com autonomia ou precisa de ajuda externa. Esse movimento, que parece tão simples, ativa os quadríceps, os músculos poderosos na parte frontal das coxas que estendem os joelhos, os glúteos, que lhe dão a força para estender os quadris, e os músculos estabilizadores do core, que mantêm seu tronco ereto e equilibrado enquanto você se move. A ciência por trás desse exercício é fascinante e convincente. O American Journal of Preventive Medicine publicou um estudo de longo prazo acompanhando mais de 8,000 adultos mais velhos por 5 anos e descobriu que aqueles capazes de fazer pelo menos 10 repetições de levantar de uma cadeira sem usar as mãos tinham 50% menos chances de sofrer quedas graves, 40% menos risco de hospitalização por fraturas e uma expectativa de vida 3,2 anos maior do que aqueles que não conseguiam completar o teste funcional. Mas há algo mais profundo por trás desse movimento. À medida que envelhecemos, nossos corpos desenvolvem compensações. Começamos a depender das mãos para nos impulsionar. Inclinamos o tronco muito para frente. Ou então, nos lançamos com impulso em vez de usar a verdadeira força muscular. Essas compensações, embora normais, aceleram a perda de força funcional e criam um ciclo vicioso. Menos força gera mais compensações, e mais compensações aceleram ainda mais a perda de força. O agachamento com apoio em cadeira quebra esse ciclo. Quando executado corretamente, ele força o corpo a reativar padrões de movimento essenciais que começaram a ficar inativos. O processo é simples, mas transformador. Sente-se na beirada de uma cadeira resistente, com os pés afastados na largura dos quadris e firmemente apoiados no chão. Cruze os braços sobre o peito para evitar empurrar com as mãos. A partir daí, incline-se ligeiramente para frente e empurre o chão com os calcanhares, contraindo os glúteos e empurrando o chão para ficar totalmente em pé. Mantenha as costas retas o tempo todo e controle a descida de volta para a cadeira. O que é crucial é o ritmo. O Journal of Geriatric Physical Therapy mostrou que executar o movimento lentamente e com controle, levando aproximadamente 3 segundos para ficar em pé e 3 segundos para sentar, ativa as fibras musculares do tipo 2, as primeiras a enfraquecer com a idade e as mais importantes para gerar força explosiva em situações de emergência, como se recuperar após um tropeço. Ao começar, talvez você consiga fazer apenas 3 ou 4 repetições. Isso é totalmente normal. A progressão aqui não é medida apenas pela quantidade de repetições que você faz,
mas pela qualidade do movimento e pela redução gradual das compensações. Com prática constante, a maioria das pessoas atinge 15 repetições consecutivas em 8 a 12 semanas, o que representa uma melhora monumental na capacidade funcional. Mas espere, porque o próximo exercício visa uma área frequentemente esquecida, mas absolutamente essencial para a estabilidade e a postura. Exercício número 2. Ponte de glúteos. A ponte de glúteos pode ser o exercício mais subestimado, porém transformador, para adultos mais velhos. Em um mundo onde passamos incontáveis horas sentados, os músculos glúteos literalmente adormecem, um fenômeno conhecido na literatura científica como amnésia glútea. Essa condição não é apenas uma curiosidade anatômica. É uma bomba relógio para a postura, o equilíbrio e a movimentação sem dor. Os glúteos não são meramente os músculos que moldam a parte de trás do corpo. Eles são o centro da estabilidade do quadril, a principal fonte de energia para caminhar, subir escadas, levantar e manter a postura. Quando esses músculos enfraquecem, o corpo compensa. A região lombar fica sobrecarregada. Os joelhos sofrem estresse anormal. O equilíbrio geral se deteriora. A ponte de glúteos atua diretamente nesse problema. Deitado de costas com os joelhos flexionados e os pés apoiados no chão, você fica em uma posição que permite ativar os glúteos de forma eficaz e segura, sem sobrecarregar outras articulações. O movimento consiste em elevar a pelvis em direção ao teto, formando uma linha reta dos ombros aos joelhos, mantendo a cabeça erguida. Ombros e pés firmes no chão. Uma pesquisa publicada no Journal of Biomechanics revelou algo extraordinário. A ponte de glúteos ativa não apenas o glúteo máximo, mas também o glúteo médio e o mínimo, os estabilizadores laterais profundos do quadril. Isso cria uma série de benefícios: melhor alinhamento pélvico, redução da pressão nos discos lombares e otimização da mecânica da marcha. Um estudo convincente acompanhou 200 adultos mais velhos com dor lombar crônica por 12 semanas. Metade realizou pontes de glúteos diariamente. A outra metade continuou com sua rotina normal. Os resultados foram impressionantes: uma redução de 68% na dor lombar, um aumento de 45% na força dos glúteos medida objetivamente e melhorias notáveis no equilíbrio e na estabilidade funcional. Mas a mágica da ponte de glúteos vai além dos músculos. O exercício treina o sistema nervoso para coordenar a ativação muscular com mais eficiência. Cada vez que a pelve se eleva, o cérebro envia sinais precisos para vários grupos musculares, criando padrões de ativação que se transferem diretamente para a vida diária. É como reprogramar o software de movimento do seu corpo. Para maximizar os benefícios, a técnica é fundamental. Deite-se com os pés afastados na largura dos quadris. Antes de levantar, ative os glúteos contraindo-os como se estivesse segurando uma moeda entre eles. Em seguida, empurre pelos calcanhares e eleve a pelvis, concentrando-se em formar uma linha reta. Mantenha a posição no topo por 2 a 3 segundos, sentindo os glúteos totalmente ativados, e depois abaixe com controle. Você pode começar com 8 a 10 repetições e ir aumentando até chegar a 20 ou mais. Quando a ponte básica parecer fácil, você pode avançar para versões mais difíceis. Pontes com uma perna só, pontes com sustentação prolongada no topo ou pontes com uma faixa de resistência ao redor dos joelhos para aumentar a ativação do glúteo médio. Mais tarde, revelarei o exercício capaz de prevenir 85% das quedas laterais. Mas primeiro, você precisa aprender o movimento que fortalece o core de uma maneira que os abdominais tradicionais nunca conseguiram. Antes de compartilhar o terceiro exercício, se você ainda estiver assistindo, escreva "Eu amo esses vídeos" nos comentários.
Isso me mostra quem faz parte desta comunidade comprometida com o bem-estar. E lembre-se de se inscrever com o sino ativado e deixar um like se ainda não o fez. Exercício número 3. Prancha lateral. Se existe um exercício que todo idoso deveria fazer, é a prancha lateral. Por quê? Porque as quedas mais graves não acontecem para frente ou para trás, mas sim para os lados. E a principal causa dessas quedas laterais é a fraqueza dos músculos oblíquos e dos estabilizadores laterais do quadril. Músculos que raramente treinamos no dia a dia, mas que são absolutamente essenciais para manter o equilíbrio quando o corpo se desloca lateralmente. A prancha lateral é um exercício isométrico, o que significa que o trabalho vem da manutenção de uma posição estática, em vez da repetição de movimentos. Isso a torna particularmente valiosa para idosos, pois desenvolve força e resistência sem o impacto ou o estresse articular dos exercícios dinâmicos. Manter o corpo em linha reta, apoiado em um antebraço e na lateral do pé, força todo o sistema estabilizador a se coordenar perfeitamente. A ciência que comprova isso é impressionante. Um estudo inovador publicado no Journal of Strength and Conditioning Research analisou a ativação dos músculos do core durante vários exercícios e descobriu que a prancha lateral ativa os oblíquos externos em 95%, os oblíquos internos em 88% e o quadrado lombar em 93%. Esses números superam os níveis de ativação dos abdominais tradicionais e até mesmo da prancha frontal. Mas a parte mais fascinante é como isso se aplica à vida real. O mesmo estudo acompanhou os participantes por 16 semanas e descobriu que aqueles que incluíram a prancha lateral em sua rotina melhoraram drasticamente o controle postural dinâmico. Isso significa melhor equilíbrio ao caminhar em superfícies irregulares, ao fazer curvas rápidas, ao alcançar objetos lateralmente e ao reagir a empurrões inesperados. E aqui está um dado crucial para os idosos: 78% das fraturas de quadril em pessoas com mais de 65 anos resultam de quedas laterais. A biomecânica é simples. Cair de lado concentra o impacto diretamente na articulação do quadril, que é especialmente vulnerável em pessoas com baixa densidade óssea. Fortalecer os músculos que previnem essas quedas é literalmente um investimento no seu futuro. A progressão deve ser gradual. Iniciantes podem começar com os joelhos no chão, reduzindo a carga, mas mantendo o padrão de ativação. A partir dessa posição modificada, tente manter uma linha reta da cabeça aos joelhos com o antebraço firmemente apoiado. A versão padrão exige apoio no antebraço e na lateral do pé, formando essa linha reta da cabeça aos pés. Um erro comum é deixar o quadril cair ou levantar demais, o que reduz a eficácia e pode causar tensão na lombar. Comece mantendo a posição de 15 a 20 segundos de cada lado, progredindo até conseguir mantê-la por 60 segundos ou mais. Uma variação muito benéfica para adultos mais velhos é a prancha lateral com movimento controlado da concha. Nessa versão, enquanto mantém a prancha, a perna de cima é levantada lentamente e mantida brevemente antes de retornar à posição inicial. Isso fortalece ainda mais o glúteo médio, além do já existente fortalecimento muscular. Ativação intensa do core, criando um exercício híbrido extremamente funcional. A respiração é importante. Muitas pessoas prendem a respiração por engano, aumentando a pressão e a tensão abdominal. Em vez disso, use respirações lentas, profundas e controladas durante todo o exercício, o que ajuda a manter a posição por mais tempo e treina o core para estabilizar enquanto o diafragma se move livremente. Continue comigo porque o próximo exercício é tão específico que visa músculos que a maioria das pessoas nem sabe que tem. Mas eles fazem a diferença entre caminhar com confiança e viver com medo constante de cair. Exercício número 4. Elevações laterais de perna. As elevações laterais de perna são um movimento secreto que pode transformar sua marcha,
sua confiança ao se movimentar e sua capacidade de manter o equilíbrio em situações imprevisíveis. Este exercício aparentemente simples visa um dos músculos mais importantes, porém menos conhecidos, o glúteo médio. Se o glúteo máximo é o motor de força do seu quadril, o glúteo médio é seu sistema avançado de estabilização, mantendo sua pelvis nivelada e sua marcha equilibrada a cada passo. Para entender sua importância, imagine sua pelvis como uma balança. Cada vez que você levanta um pé para dar um passo à frente, todo o peso do seu corpo se transfere para a outra perna. Nesse momento, o glúteo médio da perna de apoio precisa se contrair para evitar que a pelvis incline para o lado da perna levantada. Se esse músculo estiver fraco, a pelvis cai, criando uma série de compensações que afetam a região lombar, os joelhos e até mesmo os tornozelos. Há inúmeras pesquisas sobre o glúteo médio e a estabilidade. Um estudo publicado no Clinical Journal of Sport Medicine analisou 150 adultos mais velhos que haviam sofrido quedas no ano anterior e os comparou com um grupo de controle da mesma faixa etária que não havia caído. Os resultados foram reveladores. 89% daqueles que haviam caído apresentaram fraqueza significativa do glúteo médio, em comparação com apenas 23% do grupo de controle. Ainda mais impressionante, após um programa de fortalecimento de 12 semanas focado nesse músculo, o grupo de intervenção apresentou uma redução de 67% em novas quedas. O glúteo médio também desempenha um papel fundamental na estabilidade dinâmica. Sua capacidade de manter o controle postural enquanto se move, muda de direção ou reage a perturbações inesperadas do equilíbrio. Um glúteo médio forte é como ter um sistema de estabilização embutido, ajustando constantemente sua postura para que seu centro de gravidade permaneça dentro da sua base de apoio. A técnica para elevações laterais pode ser adaptada a diferentes níveis de mobilidade e força. A versão mais acessível é realizada deitado de lado em uma superfície firme, como um colchonete ou uma cama. Deite-se sobre o lado direito com as pernas estendidas e alinhadas com o tronco. Use o antebraço como travesseiro e o braço de cima para um leve apoio no chão. Levante lentamente a perna de cima, mantendo-a reta e alinhada com o corpo. O movimento deve ser lento e controlado, elevando a perna até formar um ângulo de aproximadamente 45 graus com o chão. É essencial manter a perna alinhada. Trazê-la para frente reduz a ativação do glúteo médio e transfere o trabalho para músculos menos relevantes. Qualidade é mais importante que quantidade. É melhor fazer 8 repetições controladas do que 20 repetições mal executadas. Pause de 2 a 3 segundos no ponto mais alto para sentir a contração na lateral do quadril, e em seguida, abaixe a perna lentamente, resistindo à gravidade. Depois de dominar a versão deitado, você pode progredir para as elevações em pé. Apoie-se levemente em uma cadeira ou parede para manter o equilíbrio, e em seguida, levante uma perna para o lado, mantendo o tronco reto e evitando inclinar-se para o outro lado. Essa variação é mais desafiadora porque o glúteo médio da perna de apoio também trabalha para manter a estabilidade. Uma versão avançada usa uma faixa elástica ao redor dos tornozelos, adicionando resistência para que ambos os músculos glúteos médios trabalhem. A perna que se move contra a faixa e a perna de apoio contra a tensão extra. Em poucos minutos, você descobrirá o exercício que parece o mais simples de todos, mas esconde um segredo que pode determinar se você envelhecerá com graça ou lutará contra dores constantes. Antes de passar para o 5º exercício, curta, inscreva-se e ative o sino para não perder dicas que ajudam você a viver com mais força, saúde e independência. Vamos continuar aprendendo juntos. Exercício número 5. Postura da criança modificada. Seu oásis de restauração profunda.
A postura da criança modificada pode ser o exercício mais revolucionário aqui, não devido à intensidade, mas por sua capacidade de restaurar, realinhar e revitalizar o corpo de uma maneira que nenhum outro movimento consegue. Numa época em que a dor crônica, a rigidez e a tensão muscular são consideradas inevitáveis com o envelhecimento, esta postura ancestral oferece um espaço de profunda cura que pode transformar a forma como você se sente em seu próprio corpo. Mas não se engane. Não se trata apenas de relaxamento. É uma ferramenta terapêutica que atua simultaneamente em múltiplos sistemas. Descomprime a coluna, alonga a fáscia profunda, melhora a circulação linfática, acalma o sistema nervoso e restaura o comprimento natural dos músculos encurtados por anos de postura sedentária. A ciência por trás disso é fascinante. Ao assumir a postura da criança, a coluna vertebral experimenta uma tração suave. Ao contrário da compressão constante criada pela gravidade durante as atividades diárias, essa posição permite que os discos intervertebrais se reidratem e recuperem sua altura natural. Um estudo publicado no Journal of Spinal Disorders descobriu que apenas 5 minutos em posições baseadas em tração aumentaram a altura do disco em uma média de 1,5 mm, o que se traduz em menos pressão sobre as raízes nervosas e alívio significativo da dor lombar. Mas algo mais profundo também acontece. A postura da criança ativa o sistema nervoso parasimpático, o ramo responsável pelo relaxamento, digestão e recuperação. Hoje, muitas pessoas vivem em constante ativação simpática, estado de luta ou fuga, o que leva à inflamação crônica, dor muscular persistente e recuperação deficiente durante o repouso. Para adultos mais velhos, a versão modificada é especialmente valiosa, pois se adapta a diferentes níveis de flexibilidade e mobilidade articular. A postura tradicional exige sentar-se sobre os calcanhares, com os joelhos afastados, inclinar-se para frente até que a testa toque o chão e estender os braços. Mas para pessoas com rigidez nos quadris, joelhos ou costas, isso é difícil. A modificação mais fácil começa com uma cadeira firme. Sente-se na beirada, afaste os pés e deixe o tronco inclinar-se para a frente, permitindo que os braços fiquem pendurados naturalmente ou apoiados nas coxas. Esta versão mantém muitos dos benefícios tradicionais, eliminando a pressão nos joelhos, tornando-a acessível mesmo para pessoas com mobilidade reduzida. Uma opção intermediária utiliza almofadas como apoio. Se conseguir sentar-se no chão, coloque almofadas entre os calcanhares e os glúteos para reduzir a flexão dos joelhos e outras sob a testa para reduzir a inclinação para a frente. Isso permite a tração da coluna e o alongamento da fáscia, mantendo o conforto. A respiração é crucial. Em vez de respirar superficialmente pelo peito, concentre-se na respiração diafragmática. Coloque uma mão no peito e a outra no abdômen. Inspire lentamente pelo nariz, permitindo que o abdômen se expanda como um balão. Expire naturalmente e deixe o abdômen relaxar. Isso potencializa o efeito relaxante da postura e oxigena profundamente os tecidos. Uma característica particularmente útil para adultos mais velhos é como esta postura melhora a circulação. A leve inversão do tronco e o fato de os braços ficarem pendurados auxiliam no retorno venoso e linfático. Isso pode reduzir o inchaço, melhorar a eliminação de resíduos metabólicos e criar uma sensação de leveza e bem-estar. O quinto exercício pode parecer o mais simples, mas ativa um sistema esquecido do seu corpo. Eu pretendia parar no 5, mas seria injusto não compartilhar os 2 próximos, que a ciência mostra que podem reduzir o risco de quedas em até 70%. Vamos continuar. Exercício número 6. Andar em linha reta. Reprogramando seu sistema de navegação interno. Andar em linha reta pode parecer ridiculamente simples,
Mas este exercício de aparência básica é um dos mais poderosos para avaliar e melhorar a saúde neurológica, o equilíbrio dinâmico e a coordenação intermuscular. Na verdade, a capacidade de andar em linha reta é tão preditiva da saúde geral que é usada em exames neurológicos, avaliações de equilíbrio funcional e avaliações de risco de quedas para idosos. Por que um movimento tão simples revela tanto? Porque andar em linha reta exige a coordenação precisa de vários sistemas complexos. O sistema vestibular, seu órgão de equilíbrio no ouvido interno, o sistema visual, o sistema proprioceptivo, seu senso de posição corporal. E o controle motor fino de dezenas de músculos que disparam em sequência perfeita para mantê-lo estável enquanto avança. À medida que envelhecemos, cada sistema passa por mudanças graduais. O sistema vestibular perde sensibilidade. A visão piora. A propriocepção enfraquece devido a alterações nos receptores nervosos. Os padrões de controle motor tornam-se menos precisos. Caminhar em linha reta treina todos esses sistemas simultaneamente. A pesquisa é impressionante. Um estudo longitudinal publicado no New England Journal of Medicine acompanhou mais de 1.200 idosos por 6 anos e descobriu que aqueles que tinham dificuldade para caminhar em linha reta apresentavam um risco 400% maior de sofrer quedas graves nos 2 anos seguintes. Ainda mais significativo, o mesmo estudo mostrou que uma rotina simples de treinamento de marcha em linha reta, praticada por apenas 10 minutos por dia durante 12 semanas, reduziu o risco de quedas em 73%. A razão por trás desses resultados está ligada ao que os neurocientistas chamam de neuroplasticidade. Cada sessão de prática força o cérebro a processar informações sensoriais complexas e coordenar respostas motoras precisas. A prática repetida fortalece os circuitos neurais responsáveis pelo equilíbrio e pela coordenação, essencialmente reprogramando o sistema de controle motor para se tornar mais reativo e eficiente. A técnica é importante. Comece colocando uma fita adesiva no chão ou imaginando uma linha reta com cerca de 3 metros de comprimento. Fique em pé no ponto de partida com os pés afastados na largura dos quadris. O objetivo é caminhar para frente, colocando um pé diretamente à frente do outro, de forma que o calcanhar do pé que avança toque ou quase toque os dedos do pé de trás. Mantenha o olhar fixo em um ponto no final da linha, e não nos seus pés. Isso ajuda a treinar o equilíbrio. O sistema deve se basear em pistas visuais distantes em vez de verificar constantemente seus passos. Mantenha os braços ligeiramente afastados do corpo para manter o equilíbrio, mas evite balanços exagerados. Seu ritmo deve ser lento e controlado, principalmente no início. O objetivo não é a velocidade, mas sim a precisão. Cada passo deve ser consciente, permitindo que seu corpo encontre e mantenha o equilíbrio antes de dar o próximo. À medida que você melhora, pode aumentar a velocidade gradualmente, mantendo a precisão. Uma progressão natural é praticar com os olhos fechados. Isso elimina a entrada visual e força os sistemas vestibular e proprioceptivo a trabalharem mais. Comece com apenas 3 ou 4 passos, sempre com algo ou alguém por perto para segurança. Essa variação pode transformar sua confiança em ambientes com pouca luz ou quando sua visão estiver cansada. Outra variação útil é caminhar em linha reta enquanto realiza uma tarefa cognitiva simples, como contar de trás para frente de 100 em 3. Isso treina o processamento dual, a capacidade de manter o equilíbrio e a coordenação enquanto a atenção está parcialmente ocupada. Isso é essencial porque, na vida real, raramente caminhamos sem pensar em outras coisas. O exercício número 7 realmente vai te surpreender, pois ele trabalha uma parte do seu corpo que a maioria das pessoas nunca pensou em treinar, mas pode ser a chave para prevenir 85% das quedas. Exercício número 7.
Elevação dos dedos dos pés. Despertando seus sentidos de emergência. A elevação dos dedos dos pés é o movimento mais surpreendente e subestimado de toda esta rotina. À primeira vista, parece trivial. Simplesmente levantar os dedos dos pés enquanto mantém os calcanhares no chão. Mas esse pequeno movimento ativa um dos sistemas mais sofisticados e essenciais do seu corpo. A rede sensorial proprioceptiva nos pés e tornozelos, que atua como seu sistema de alerta precoce contra quedas. Os pés contêm mais de 200.000 terminações nervosas, tornando-os os órgãos sensoriais mais densos do seu corpo, além do cérebro. Essas terminações nervosas enviam constantemente informações ao cérebro sobre a textura do solo, o ângulo da superfície, a distribuição do peso e mudanças sutis na sua posição que podem comprometer o equilíbrio. É como ter um sistema de radar de alta precisão na base do seu corpo, escaneando e ajustando continuamente. O problema é que, com a idade, e com o uso constante de sapatos de sola grossa, essas terminações nervosas perdem a sensibilidade. É como se o seu radar começasse a captar estática. A propriocepção reduzida dos pés é uma das principais razões pelas quais os idosos tropeçam, têm dificuldade em terrenos irregulares e uma sensação geral de instabilidade ao se movimentarem. As pesquisas sobre propriocepção dos pés são notáveis. Um estudo inovador publicado no Journal of Gerontology trabalhou com 180 idosos que haviam sofrido múltiplas quedas no ano anterior. Metade seguiu um programa de exercícios proprioceptivos para os pés, incluindo a elevação dos dedos, enquanto a outra metade manteve seus hábitos habituais. Os resultados foram impressionantes. Após apenas 8 semanas, o grupo de intervenção apresentou uma melhora de 58% nos testes de equilíbrio estático, uma melhora de 41% no equilíbrio dinâmico e, o mais surpreendente, uma redução de 73% nas quedas nos 6 meses seguintes. A elevação dos dedos treina especificamente os músculos dorsais do pé e a parte frontal da canela, músculos essenciais para a elevação dos pés durante a marcha. A elevação dos dedos consiste em levantar ligeiramente os dedos ao caminhar para evitar tropeçar. À medida que esses músculos enfraquecem com a idade, a distância entre o solo e os pés diminui e o risco de tropeçar aumenta drasticamente. A técnica é simples, mas precisa ser precisa. Fique em pé com os pés afastados na largura dos quadris, apoiando-se levemente em uma parede ou cadeira, se necessário. A partir dessa posição, mantenha os calcanhares firmes no chão e eleve os dedos dos pés o máximo possível. O movimento deve ser lento e controlado, concentrando-se em sentir os músculos da canela trabalhando. Mantenha a posição mais alta por 3 a 5 segundos, e em seguida, abaixe com controle, não deixe os dedos dos pés caírem. Essa fase excêntrica é essencial para a força funcional e o controle motor. Uma ótima variação é fazer a elevação dos dedos dos pés sentado. Isso é ideal para pessoas com problemas de equilíbrio ou para momentos em que você pode treinar discretamente durante o dia. Sente-se com os pés apoiados no chão e execute o mesmo movimento de elevação dos dedos dos pés, permitindo total concentração na ativação muscular. A progressão mais avançada é realizar a elevação dos dedos dos pés com uma perna só. Isso aumenta significativamente a carga de trabalho e desafia intensamente o equilíbrio e a propriocepção. Apoie-se levemente, se necessário, levante um pé do chão e execute a elevação dos dedos dos pés com o pé de apoio. Essa variação é extremamente eficaz para melhorar o equilíbrio unilateral, essencial para subir escadas e caminhar em terrenos irregulares. Um benefício adicional deste exercício para idosos é a melhora da circulação sanguínea. Os músculos da parte inferior da perna atuam como bombas que ajudam a impulsionar o sangue de volta ao coração. Ao ativá-los regularmente por meio da elevação dos dedos dos pés, a circulação melhora,
o inchaço pode ser reduzido e a oxigenação dos tecidos aumenta. A frequência recomendada é muito simples: 2 a 3 séries de 15 a 20 repetições, 2 a 3 vezes ao dia. Como este exercício pode ser feito praticamente em qualquer lugar. Esperando o ônibus, durante os comerciais de TV, escovando os dentes ou até mesmo sentado à sua mesa, torna-se uma ferramenta ideal para estimulação proprioceptiva contínua. Mas aqui está a parte mais importante. Conhecer esses 7 exercícios não vale nada se você não der o primeiro passo. Não espere até amanhã ou semana que vem. Escolha um desta lista e pratique hoje mesmo. Mesmo apenas 5 minutos farão seu corpo começar a agradecer imediatamente. A ciência é clara: consistência, e não perfeição, é o que transforma sua força, equilíbrio e independência. Cada repetição importa e cada dia conta. Agora quero saber de você. Com qual exercício você vai começar hoje? Deixe nos comentários, pois sua decisão pode inspirar alguém a recuperar sua vitalidade também. Se você chegou ao final, escreva "Eu sou forte" nos comentários para que eu saiba quem conseguiu. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sino para não perder os próximos vídeos. Compartilhe este vídeo com amigos ou familiares, pode mudar a vida deles para melhor. E agora assista ao vídeo na tela, porque se você não assistir, tudo o que aprendeu aqui não terá utilidade.